Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco diferente do que a gente aborda normalmente. É sobre a história do saneamento, né? A história do saneamento não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? A gente vai começar então falando um pouquinho sobre como era o saneamento na antiguidade e como vem sendo tratado o saneamento de uns tempos para cá. Então vamos voltar lá para a antiga Mesopotâmia, onde é o atual Iraque, há cerca de 6.000 anos atrás, em que já se desenvolviam algumas tubulações rudimentares de barro, né, para captação de águas residuais e liberação em alguns cursos d'água, né? O pessoal da Mesopotâmia, eles tinham alguns canais também para derivação, né, para levar as águas residuais, seja de chuva, seja de esgoto mesmo, para fora das cidades. Isso já representa um grande avanço, né, para as cidades naquela época. Então já dá para ver alguns avanços no saneamento a partir da Mesopotâmia. Seguindo um pouco mais adiante, lá na ilha de Creta, na Grécia, cerca de 1500 anos antes de Cristo, já eram observadas algumas tubulações também, nos palácios principalmente, que levavam as águas para abastecimento e as águas também para dejeto, né, dos esgotos para fora dos palácios, para fora das cidades também. Seguindo um pouco mais adiante, na antiga Pérsia, onde fica o atual Irã, cerca de 1000 anos antes de Cristo, as grandes cidades já começavam a se desenvolver no Império Persa, e com as grandes cidades também era necessário uma grande quantidade de água para abastecer todo mundo. Então os persas eles desenvolveram alguns aquedutos subterrâneos que levavam as águas dos mananciais, né, nos mananciais subterrâneos, os aquíferos, para a superfície e abastecimento das cidades. Então a gente está analisando um pouquinho daquela região da Europa, Oriente Médio, mas o que acontecia no Oriente, né, no Extremo Oriente? Na antiga China já eram desenvolvidos alguns poços desde o Neolítico, né? Então desde 7.000 anos antes de Cristo já são observados alguns registros de poços arcaicos que pegavam as águas do subsolo, né? Com destaque para alguns poços de azulejo encontrados na região de Pequim cerca de 600 anos antes de Cristo, né? Então esses poços já são bem antigos, poços azulejados, então já que tem alguma tecnologia desenvolvida aí no abastecimento público. E ainda na antiguidade a gente tem o Império Romano, né, na Itália, por volta também de 600 anos antes de Cristo, em que os romanos desenvolveram muitas técnicas, né, muita engenharia do que a gente conhece hoje foi desenvolvida lá naquele Império Romano, desde aquedutos, fontes, alguns canais subterrâneos, né? Então a gente tem também a cloaca máxima, que foi desenvolvida no Império Romano, que é um sistema de tubulações subterrâneas para a drenagem, né, da grande cidade, que é usada até hoje, né? Então é um dos mais antigos, uma das mais antigas tubulações usadas até hoje em dia, para vocês verem o quanto duram, né, essas estruturas do Império Romano. E depois dessas grandes civilizações, nós tivemos pouco avanço nas técnicas de saneamento, né, nos canais, enfim, durante vários séculos, né, até o século XVIII, vamos dizer, 1700, 1800, em que foram desenvolvidas as primeiras companhias de abastecimento de água, esgotamento sanitário, né, o desenvolvimento de algumas técnicas de filtração para o abastecimento público das grandes cidades, e aí, a partir disso, o saneamento urbano, né, vamos dizer assim, começou a se desenvolver nessas grandes cidades e aí depois passando para cidades menores. Em suma, então, a gente quis trazer um apanhado geral, né, da história do saneamento, desde a antiguidade até os dias atuais. Tem muita coisa ainda para conversar sobre isso, mas a gente queria dar um apanhado geral. Se você ficou interessado na história do saneamento, nós temos um e-book que está disponível na nossa biblioteca virtual ou no nosso site. E eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo ou na bio no Instagram para você, se você quiser se inteirar mais sobre o assunto. E também, se você quiser entrar em contato com a gente também, fique à vontade, nós vamos ficar felizes em recebê-lo.